Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim INSS, hoje dia 15 de agosto, terça-feira. Se prepara, você aposentado e pensionista da Previdência Social, pois eu trago surpresas dentro desse boletim de hoje, gente. Presidente Lula se manifesta e temos novidades aos aposentados e pensionistas de todo o Brasil, incluindo o 14º salário, primeira parcela, e também vamos falar agora de agosto, esse mês atual que já estamos na metade de agosto. Temos aí muita coisa ainda para acontecer e já tem algumas coisas que o governo separou aí de novidades. E eu vou atualizar vocês aqui agora, então não perca tempo não. Quem ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, porque o Alô INSS é um dos principais, um dos maiores canais de previdência social do país e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e talvez ainda não conheçam. Eu sempre falo que informação é poder, informação é dinheiro quando se trata de benefícios do governo. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreva. Vamos se manter atualizado, é muita novidade chegando e eu vou atualizando vocês aqui em tempo real, tudo bem? Então, muito obrigada a todos pela audiência, pela companhia, sejam bem-vindos, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Serão 5 notícias dentro do boletim de hoje, 5 notícias de utilidade pública, 5 notícias de interesse do aposentado e do pensionista da Previdência Social, para manter você bem atualizado, bem informado dos seus direitos. Então já clica aí, vamos lá para as notícias, 5 notícias a partir de agora. Eu vou começar com a primeira e também convido vocês a seguirem nossa página no Facebook, pois o Alô INSS está nas principais redes sociais, pronto para levar informação aonde você estiver. Então siga a gente no Facebook, lembrando que lá no Face, gente, nós temos aí também, né, o grupo de apoio para tirar dúvida entre os inscritos, tá? Então é importante você clicar lá para você participar, você pode deixar suas dúvidas. Então quem tiver interesse, tá aí, eu vou deixar aqui no primeiro comentário, na descrição do vídeo para vocês, tudo bem? E bora lá, porque olha, tem muita informação aqui bacana. Também aproveito para reforçar você aposentado e pensionista que tem interesse em contratar empréstimo consignado com segurança, pode chamar a nossa equipe, porque o Alô INSS é especialista em crédito consignado e nós intermediamos o seu contrato junto ao banco. Então, você aposentado e pensionista que tem interesse em contratar o crédito, pode chamar que a gente vai te ajudar. Lembrando que o Alô INSS, gente, ele é um canal sério, ele é um canal amigo, parceiro do aposentado e pensionista. E nós estamos aqui todos os dias trazendo para vocês conteúdo de utilidade pública. Nós estamos aqui todos os dias orientando os próprios inscritos do canal, né, a não cair em golpe. Por isso que nós estamos fazendo esse tipo de trabalho de intermediação bancária. E se você quiser nossa ajuda, é de graça, a gente não cobra nada para intermediar o seu contrato junto ao banco. Pode chamar, pode confiar que a gente vai te ajudar. O link do nosso WhatsApp tá na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Quem não achar o link, eu sempre disponibilizo o número aqui na tela, porque com o número na tela você consegue, né, gente, realmente olhar aí para o número, adicionar no WhatsApp e chamar a nossa equipe, combinado? Lembrando que o número é esse daqui que vocês estão vendo, hein, gente? Olha só o número, ele é o 91 98877 0143. É só você pegar e anotar e chamar. E a gente vai te atender assim que possível. Lembrando que o volume de atendimento é muito grande, por isso pode demorar um pouquinho, mas todo mundo é atendido, tudo bem? E olha só a charada do dia de hoje, que foi enviado pela Ana Silvestre, inscrita aqui do canal Alô INSS, nossa querida inscrita. Um beijo para você, Ana, minha xará. E a Ana, ela acompanha o Alô INSS, ela sabe que a charada não é só entretenimento, charada é qualidade de vida, porque já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais como o próprio Alzheimer. Então participe por você, pela sua saúde, e faça como a Ana Silvestre. Deixe sua charada aqui nos comentários,
porque você pode estar ajudando outras pessoas também a estimular a mente delas. Então, vamos fazer assim? Deixa sua charada aí, começa a mensagem com a palavra charada, porque isso facilita a gente localizar sua mensagem no meio de outras. Escreve a charada, deixa a resposta junto e quem sabe amanhã é a sua charada sendo selecionada igual a da Ana Silvestre foi hoje. Vamos ver se a gente acerta, né? O que é o que é? Qual a lua que não tem fome? Qual é a lua que não tem fome? Eu quero ver se você acerta a lua que não tem fome. Vão respondendo aí. Já já vou trazer a resposta. Enquanto isso, eu quero trazer aqui uma atenção de vocês, porque a dívida pública, ela ficou em 7,59 trilhões em junho, representando 73,6% do produto interno bruto, que é o PIB, o mesmo nível de maio, segundo dados divulgados pelo Banco Central. E a dívida bruta do governo geral, né, que abrange o governo federal, os governos estaduais e municipais, excluindo o Banco Central e as empresas estatais, é uma das referências para avaliação por parte das agências globais de classificação de risco da capacidade de solvência do país. Na prática, quanto maior a dívida, maior o risco de calote por parte do Brasil. E o pico da série da dívida bruta foi alcançado em outubro de 2020 com 87,6%, em virtude das medidas fiscais adotadas no início da pandemia da Covid-19. No melhor momento, que foi dezembro em 2013, a dívida bruta chegou a 51,5% do PIB. Já a dívida líquida do setor público aumentou no sexto mês de 2023, passou de 57,8% em maio para 59,1% do produto interno bruto, que é o PIB. A DLSP atingiu 6,096 trilhões de reais. A dívida líquida apresenta valores menores que os da dívida bruta, porque leva em consideração as reservas internacionais do país, o que pode aumentar os preços no país. E no ano, a despesa com juros acumulada é de 337,322 bilhões de reais, ou 6,5% do PIB, enquanto em 12 meses o resultado negativo é de 638 bilhões de reais, que representa 6,18% do PIB. Conforme o Banco Central, o Governo Central, Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, teve no sexto mês de 2023 despesas na conta de juros de 33,305 bilhões de reais. Os governos regionais, eles registraram gastos de 6,989 bilhões e as empresas estatais despesas de 433 milhões. A dívida pública interfere na dívida das pessoas, então é importante estar atento, porque pode acontecer mudança de valor e tudo isso impacta a forma como o governo vai dirigir aí o orçamento brasileiro. Então vamos ficar espertos e atentos, acompanhando de perto essa dívida brasileira. E um outro comunicado que eu tenho que trazer para vocês aqui é um alerta, um cuidado do INSS, porque aconteceu uma operação contra a fraude do INSS no Rio de Janeiro e agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços no Rio de Janeiro. Criminosos desviaram cerca de 1,5 milhão dos cofres públicos com o uso de documentos falsos e cadastros de pessoas já falecidas. Então, o cuidado é importante para o INSS não sofrer mais fraude. A Polícia Federal, ela realizou, gente, uma operação para cumprir 5 mandados de busca e apreensão em endereços de suspeitos de integrar uma quadrilha de estelionatários e especializado em dar golpes no Instituto Nacional de Seguridade Social. Até a última atualização dessa reportagem, a Polícia Federal havia apreendido documentos na casa de um dos alvos e a operação recebeu o nome de Quarteto Fantástico, em alusão aos 4 principais membros da quadrilha desarticulada pela ação. De acordo com a Polícia Federal, os criminosos desviaram cerca de 1,5 milhão de reais dos cofres públicos. No decorrer das investigações, foi constatado que os estelionatários utilizavam dados e cadastros de pessoas falecidas a partir de documentos falsos para coletar diversos benefícios previdenciários fraudulentos.
principalmente pensão por morte e aposentadoria. E com os dados em mãos, os criminosos abriam uma conta em um banco e, a partir do uso de documentos falsos, realizavam empréstimos consignados no valor máximo permitido pela instituição financeira. A Polícia Federal ela explicou ainda que, além de fraudar pensões por morte, a quadrilha também viabilizava concessões ilícitas de aposentadorias através de uma modalidade de fraude denominada contagem de tempo, na qual incluía-se acréscimos indevidos de tempo para fins de aposentadoria. A atenção do INSS sempre tem que ser grande, porque o dinheiro que está na Previdência é dos aposentados e não pode ser desviado, porque isso faz faltar verbas para poder ajudar vocês em outras situações, né? Então a gente tem que tomar aí bastante cuidado, acompanhar tudo isso. Parabéns pelo trabalho aí da Polícia Federal novamente, que fez o seu trabalho, que prendeu mais criminosos e continue prendendo, né, pessoal? Para que esse povo não fique roubando a Previdência, não fique roubando o povo. E agora, eu vou trazer a nossa charge do dia, nosso momento de reflexão, de interação, e olha só, né? O homem vai aqui passando no mercado, aí ele vai passando em outros lugares, tá fazendo compra, e aí ele diz, tem crise de hoje? E aí ele falou, tá no forno, mas a de ontem ainda tá boa. Gente, olha só, né? Olha o que tem aqui. Se você for olhar essa vitrine que tá na charge, mostra vazamento, denúncia, né? Olha só, código de trânsito, enfim. A charge ela mostra como se o homem estivesse no supermercado, conversando, só que ao invés de comprar produtos, está falando da situação do país, né? Está falando diretamente das crises que nós estamos passando, e é crise em vários lugares. O Brasil, ele está passando por um momento bem turbulento. E aí ele pergunta, tem crise de hoje? Já a de hoje tá no forno, né? Ela está saindo, mas a de ontem ainda tá boa. E eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando dessas crises que o Brasil está passando? Você acha que o Brasil tá em um bom momento? Você acha que o Brasil tá em um mau momento? Vão comentando aí pra mim, que eu quero saber. Vão comentando, eu quero saber a opinião do aposentado, a opinião do pensionista, do beneficiário da Previdência Social, né? E teve aí, saiu nos noticiários, inclusive nos últimos tempos, a crise no varejo brasileiro, né? Que refletiu o quê? Os juros altos, a inflação, ainda estamos passando pelos efeitos da pandemia, fechamento de lojas, pedidos de recuperação judicial e de falência têm atingido grandes redes varejistas do país. A crise, ela está fazendo o setor rever o clássico modelo de negócios, né? Os desafios enfrentados por grandes varejistas como Lojas Americana, Tokstok, Amaro, Riachuelo, Marisa, Renner, Livraria Cultura, por exemplo, acenderam um alerta em todo o comércio do país. Essa temporada desafiadora para os negócios do varejo fez com que marcas fortes do mercado entrassem para o grupo das varejistas que estão fechando suas lojas e enxugando operações. Segundo o Max, especialista em reestruturação de empresas e CEO da Excelência, a Americanas, a Marisa, a Tokstok não devem ser as únicas empresas a enfrentar problemas de alavancagem financeira excessiva. Abre aspas, ele disse que a Riachuelo, a Via Varejo, Magalu, Natura, C&A, Carrefour, Pão de Açúcar, enfim, não faltam empresas que não estão indo bem, fecha aspas. E ele projeta que deve ocorrer novos pedidos de recuperação judicial, porque muitas estão no limite para lidar com o cenário atual. Abre aspas, os pedidos não param de crescer em relevância. As empresas estão passando por problemas de alavancagem financeira excessiva e sem fluxo de caixa para o pagamento de suas dívidas. Não há dúvidas que isso deve acender um sinal de alerta para todos os empresários, independentemente do porte e segmento de suas companhias, fecha aspas, e alertou. O Ulisses Reis é um especialista em varejo e professor da Strong Business School. Ele comentou que em 2020 e 2021, com o início da pandemia,
veio junto com o lockdown e também com uma série de mudanças econômicas. Boa parte da população do mundo foi retirada do mercado de trabalho durante esse período. Ele fala, abre aspas, algumas pessoas conseguiram trabalhar em home office, mas muitas outras profissões, como pessoas que trabalham no varejo, mineração, transportes e mesmo na parte de hotelaria e outras áreas tiveram que parar de trabalhar. Fecha aspas, lembrou Reis. E ele explica que essa situação teve um custo e está sendo pago agora em 2022 e 2023. Abre aspas, governos de vários países lançaram mão de programas de apoio às pessoas que estavam fora do mercado de trabalho. Esses programas acabaram gerando uma questão inflacionária que está acontecendo em quase todos os países do mundo. A gente poderia dizer que o custo da pandemia está sendo pago agora pelas famílias e pelas empresas, fecha aspas, disse o Reis. E combinado a isso, destacou o especialista ainda que houve um problema de desestruturação do funcionamento da cadeia produtiva e logística do planeta. Abre aspas, com essas empresas fechadas, não houve investimento e desenvolvimento de portos e transportes, agravando ainda mais o cenário. Foi criada uma situação mundial em que todo o sistema produtivo ficou desestruturado, teve um custo muito elevado e está sendo pago hoje, fecha aspas. E para ele, como as pessoas durante a pandemia se acostumaram a comprar de uma forma diferente, ou seja, passar a comprar de suas casas, né, recebendo produto em casa, agora estamos tendo que reestruturar toda a cadeia produtiva de distribuição, causando um impacto muito forte. Um outro ponto que faz com que o comércio brasileiro entre em uma crise é o avanço de sites estrangeiros de vendas. Plataformas como Shein, Shopee, AliExpress entraram nas casas dos brasileiros com produtos que agradaram as pessoas e com um preço muito mais baixo do que os praticados no país. O Ministério da Fazenda anunciou que passará a fazer cobrança dos impostos sobre produtos de marketplaces chineses no momento da compra e evitar sonegações justamente para combater essa concorrência desleal com o Brasil. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chamou de digital tax, o imposto de 60% sobre a compra que já existe, mas que será recolhido na fonte antes do envio da mercadoria. O Reis diz que as grandes empresas brasileiras que trabalham concorrendo com as estrangeiras no varejo estão sofrendo nesse cenário. Os sites estrangeiros estão atuando na área do e-commerce, não diretamente estando no país, ou seja, não tem custo como tem uma loja física, equipe, ponto de venda, aluguel, impostos, enfim. Na verdade, elas têm uma série de benefícios a favor delas, produzem lá fora e trazem para dentro. Porém, uma parte das empresas brasileiras também importa produtos deles e revende aqui, o que também representa o custo. Então, as nacionais dificilmente têm como concorrer com os sites internacionais que usam o meio digital. E com juros altos, crédito restrito, pedidos de recuperação judicial e falência se intensificando, várias lojas estão vivendo com esse problema financeiro. E no início desse ano de 2023, lojas americanas entraram com pedidos de recuperação judicial na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A dívida da varejista é de mais de 43 bilhões de reais, no qual envolve aproximadamente 16.300 credores. Na época, a empresa divulgou um fato relevante, mostrando uma inconsistência financeira de 20 bilhões em seu balanço. E segundo a empresa, a companhia vai seguir operando normalmente nas mais de 1.700 lojas físicas em todo o Brasil, sites e aplicativos dentro das regras do processo de recuperação judicial. Uma outra empresa, que foi a Renner, anunciou no início de maio que fechou 20 lojas de suas marcas no primeiro trimestre desse ano, em relação aos últimos 3 meses de 2022. No total, foram 13 unidades da Camicado, 4 da própria Renner e 3 da Yukon. Em nota, a empresa disse que costuma fazer ajuste de portfólio de lojas e o saldo líquido é sempre positivo. Entendemos que as aberturas e os fechamentos são movimentos naturais do varejo. A companhia segue fazendo uma análise do desempenho das suas operações, como sempre fez, agora levando em conta o fluxo de clientes pós-pandemia, o que ocasionou uma revisão maior e mais concentrada nesse início de ano. E afirmaram que pode haver fechamentos pontuais dentro da normalidade, que na mesma forma, nos próximos meses, vão retomar o volume de inauguração de novas lojas. Então, tem muita coisa acontecendo, muita coisa para acontecer e a gente vai acompanhando tudo isso. Por isso é uma reflexão importante a gente ver o cenário que está o nosso Brasil e em relação às crises que estamos enfrentando, né? O que vocês acham, hein, gente? Vocês estão acompanhando tudo? Vão comentando aí para mim. Agora eu quero falar sobre os pagamentos de agosto, gente. Que coisa boa! A folha maciça finalmente terminou.
Comenta aí que sua folha virou, se você consegue enxergar o seu extrato de pagamento ou não. Vão comentando aí, porque os pagamentos de agosto começam a ser liberados na sexta-feira do dia 25 de agosto e vai até o dia 8 de setembro para quem recebe benefícios até um salário mínimo. NIS Final 1 começa a receber dia 25 de agosto, NIS Final 2 dia 28, NIS Final 3 dia 29, NIS Final 4 dia 30 e o NIS Final 5 31 de agosto. Aí virou mês, virou setembro, dia 1º começa a pagar pro NIS Final 6, dia 4 NIS Final 7, dia 5 NIS Final 8, dia 6 NIS Final 9 e dia 8 de setembro encerra o calendário de pagamento de agosto da folha de agosto para o NIS Final 0. E isso relembrando que é para quem ganha um salário mínimo. Quem recebe benefício acima de um salário mínimo começa a receber os pagamentos dia 1º de setembro, NIS Final 1 e 6, dia 1º, NIS Final 2 e 7, dia 4, NIS Final 3 e 8, dia 5, NIS Final 4 e 9, dia 6 e o NIS Final 5 e 0 no dia 8. Então, quem ganha benefício acima de um salário mínimo começa a receber agora o salário de agosto, do dia 1º ao dia 8 de setembro. E agora eu quero trazer 14º salário mais projeto aprovado. Começando aqui com o projeto aprovado, a comissão aprova um projeto que incentiva o empreendedorismo no Brasil, gente. Passou da hora, né? A Comissão de Indústria, Comércios e Serviços da Câmara dos Deputados apresentou a proposta do deputado Josenildo do PDT, que institui o programa Minha Primeira Empresa, que é o PROMP, para incentivar a implantação de novos negócios no país, com a oferta de um programa de capacitação empreendedora e acesso ao crédito a empreendedores. De acordo com o texto, o projeto de lei 635 de 2023, o PROMP abrangerá diferentes categorias, como microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte e autônomos da economia informal. O relator do projeto é o deputado Jorge Goulart, do PL de Santa Catarina. Ele destacou a importância do programa. Segundo ele, a proposta oferece mecanismos relevantes para possibilitar a constituição de empresas por novos empreendedores e o programa pode, de fato, contribuir não apenas para a criação de novas empresas, mas para o surgimento e desenvolvimento de negócios efetivamente viáveis e rentáveis. Fecha aspas, disse aí o Goulart, e a gente vai acompanhar. Eu gostei bastante desse projeto, tudo que fala em ajudar, incentivar o empreendedorismo é muito bem-vindo, isso ajuda a girar a economia, isso aumenta empregos e o governo tem que trabalhar isso sim, gente. É igual fala, né? A tecnologia ela veio, ela tá substituindo vários cargos, muita gente vai ficar desempregada nos próximos anos. Então, gente, as empresas, elas precisam de fato, né, alcançar aí uma forma de incentivar essas pessoas de fato, né? Incentivar elas a montar o seu próprio negócio, a tentar ter outra fonte de renda, não ficar preso só, né, gente? Infelizmente nisso. Então eu quero saber de vocês. Vão comentando aí pra mim, que eu quero saber a opinião de vocês em relação a esse projeto. E a gente vai acompanhar ele bem de perto, né? Enquanto isso, eu vou trazer aqui para vocês mais uma informação que é sobre o 14º salário INSS, gente. O projeto de lei do 14º salário INSS está parado, mas com a volta desse recesso informal e a Comissão Especial Mista em Defesa dos Aposentados, as pessoas estão esperando a aprovação para conseguir pagar suas contas, pagar um pouco das dívidas, renegociar as dívidas, ter uma vida mais digna e se sentir valorizado, se sentir com justiça social no nosso país, né? Então o 14º, gente, ele precisa vir, ele precisa ser aprovado para ele mostrar que existe justiça social, que os aposentados importam para o Brasil e que os políticos estão sim ao lado do aposentado. E o 14º salário, ele vem sendo aí uma luta muito grande, constante, desde 2020, do início da pandemia. O nosso canal é um dos principais canais na luta pelo 14º salário e a gente trabalha muito, né, essa questão de cobrar o governo para que ele possa trazer para vocês esse 14º salário ainda esse ano. Eu estou otimista, eu acredito que é possível. O recesso acabou de
encerrar, né? Acabou de voltar ao Congresso, então assim, ainda estão pautando coisas importantes e o 14º é um deles que eu acredito que vai ser pautado em breve. Por isso que a gente continua cobrando, a gente não desanima da luta, porque a gente sabe que a união é o que faz a força e o povo unido não é vencido. Então vamos lutar, vamos nos unir, vamos cobrar os deputados, senadores, porque a gente vê projetos de empreendedorismo no Brasil é importante porque as pessoas precisam de empregos. E empreendedorismo pode ajudar não apenas com o emprego, mas a economia, né? Como empreender se você não tem dinheiro. O 14º salário, ele pode vir ajudar pessoas, inclusive com negócios. Muita gente falou que vai investir no seu negócio, o pagamento do 14º. Então é uma forma de ajudar pessoas a empreenderem também, pessoas a se reerguerem. É uma questão de justiça social, não tem jeito, e a gente luta para que aconteça. E para encerrar o boletim de hoje, encerro já com uma boa vitória para o aposentado. A aposentada será indenizada por danos morais em R$30 mil por golpe de falsa portabilidade de empréstimo em que golpista roubou dados sigilosos e realizou novos empréstimos no nome dela. A sentença foi dada pelo juiz de direito Otávio Augusto de Oliveira Franco, da 2ª Vara Civil de São Paulo, por entender que os bancos falharam na segurança e não foram capazes de perceber a fraude. Gente, mais um caso da justiça colocando a responsabilidade, né, solidária do banco. Por quê? Eu trouxe um caso para vocês agora essa semana, acho que foi ontem, antes de ontem, também de um caso parecido, que o juiz, ele deu também causa ganha, indenizou R$78 mil, eu acho, se eu não me engano, a vítima, que foi um falso leilão. E o falso leilão só foi possível porque o banco permitiu que o bandido abrisse a conta. E ele não fiscalizou, é um papel dele, é a plataforma dele. E a conta que o banco autorizou abrir está sendo utilizada para roubar pessoas. Então o banco tem responsabilidade sim. E agora a gente vê mais um caso. Isso é uma vitória para vocês porque está sendo em questão do empréstimo. E a gente vê que muitos golpistas tentam aplicar golpe no empréstimo em vocês. E aí tem esse golpe da falsa portabilidade. Muita gente cai. Porque portabilidade é muito difícil, gente. E aí o que aconteceu, né? Na ação consta que uma mulher aposentada por invalidez pelo INSS, ela foi contatada por uma correspondente bancária afirmando que ela teria uma margem para empréstimo consignado no valor de R$12 mil. Ao tomar conhecimento do valor creditado, a aposentada entrou em contato com a corretora bancária pedindo a devolução do valor creditado, pois não tinha interesse do empréstimo nesse momento. Em resposta, a corretora informou que houve um equívoco e que a aposentada poderia devolver o dinheiro remanescente para a conta da empresa do outro banco. Assim, a aposentada efetuou 3 transferências que totalizaram R$ 41.513,27. No entanto, o montante total que havia sido emprestado continuou em seu extrato de consignados e, ao tentar contato com a corretora, ela não obteve mais resposta. Dessa forma, a aposentada ajuizou uma ação pedindo nulidade do contrato e indenização moral dos bancos. Ao proferir sua sentença, o juiz destacou que a correspondente bancária e o banco deveriam ter deixado claro no momento do fornecimento do serviço que o que estava sendo oferecido, né, e o contratado pela aposentada seria um novo empréstimo consignado e não uma portabilidade com redução de juros na qual ela desejava. Abre aspas, demonstrado que o que foi efetivamente contratado é diverso do que a autora gostaria de contratar, deve-se reconhecer que a contratação intermediada entre a ré e o réu foi fraudulenta, porque é ausente a vontade da autora em firmar o contrato objeto da controvérsia através da presente demanda. Além disso, o magistrado pontuou que os bancos envolvidos no processo, em razão da peculiaridade de seus sistemas de segurança, não foram capazes de perceber a fraude, não foi capaz de impedir que as fraudes ocorressem e tampouco foi capaz de reparar a fraude ou minimizar seus efeitos, o que não se afasta pelo pagamento parcial de indenização. Nisso consiste a falha de prestação de seu serviço e o dever de indenizar, concluiu o magistrado. Então a gente percebe aí que a justiça está olhando para os aposentados, isso é muito bom, porque se acontece com você, você pode entrar com uma ação, mencionar esses processos, né, que estão com dano, sentença, ganha, para que o seu possa vir a ser ganho também, né? Então a gente fica aí bem feliz para mostrar para vocês que vocês podem, gente, sim, serem felizes, que vocês podem
ir atrás dos direitos de vocês, porque não é justo vocês serem lesados, vocês serem passados para trás, tudo bem? E resposta da charada do dia de hoje, que é o que é? Qual é a lua que não tem fome? A resposta é a lua cheia. Ela não tem fome porque ela já é cheia, né, gente? Olha aí, um beijo para Ana Silvestre pela colaboração. Comenta aí se você acertou, se você errou. Esse foi o nosso boletim de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar. À tarde tem live, 13 horas e 45 minutos de Brasília. Eu espero vocês, hein? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.